Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Em nome de Deus clemente e misericordioso, louvado seja Deus, Senhor do Universo. Presta testemunho que não há divindades além de Deus único, sem sócios, filhos ou parceiros. Presta testemunho que Muhammad, Jesus, Moisés, Abraão, todos os outros eram mensageiros de Deus. Que Deus os abençoe e dê paz até o dia do juízo final, se Deus quiser. Quando nós falamos sobre a imigração do profeta Muhammad, que a paz de Deus esteja com ele, todos lembram da imigração de Meca para Madina. E se esquecem que antes disso, nos primórdios, quando o profeta sallallahu alaihi wasallam começou a divulgação do Islã, houve uma imigração muito importante que ajudou a consolidar a força dos muçulmanos. E essa imigração ocorreu para a Etiópia, para a antiga Abissínia. Por qual razão ocorreu essa imigração? Por conta do profeta, que a paz de Deus esteja com ele, os seus familiares e os seus companheiros serem perseguidos, serem maltratados, serem humilhados, e a maioria deles eram pobres e ficaram numa situação de desespero tamanha que o profeta, que a paz de Deus esteja com ele, pediu que eles emigrassem até a Etiópia, que lá havia um rei cristão justo. E nessa imigração foram 10 dos muçulmanos, entre eles a Rúquia, a filha do profeta, que a paz de Deus esteja com ele. Então, quando eles chegaram até esse rei, permaneceram lá por alguns meses, e quando souberam da notícia que havia a reconciliação dos incrédulos com o profeta Muhammad, que a paz de Deus seja com ele, e resolveram voltar. E no meio do caminho souberam que era um mero boato, que isso era mentira. Por que ocorreu esse boato? Porque o profeta, que a paz de Deus esteja com ele, quando ele estava em Meca e estava recitando uns versículos da Surat al-Najm, nessa surata, nesses versículos, é citado 3 dos ídolos que os incrédulos adoravam. E no final desse versículo tem o versículo da sajda, o versículo da prostração, um versículo que nós muçulmanos, quando nós escutamos, nós fazemos a prostração. E o profeta, que a paz de Deus esteja com ele, depois dele ter recitado e ter citado esses ídolos, advertindo os incrédulos, ele se prostrou. Os incrédulos ouviram a recitação e acharam que o profeta, que a paz de Deus esteja com ele, estava se prostrando para os ídolos que eles adoravam, e se prostraram também. E aí correu o boato que havia a conciliação. Isso não ocorreu. Deus Altíssimo seja, ele cita no Alcorão, em outro versículo, dizendo que todos os profetas, quando eram revelados versículos por Deus Altíssimo seja, Satã, Shaitã, entrava no meio para causar a discórdia. Não foi diferente. Nesse momento, o Shaitã, que é o nosso inimigo declarado, entrou no meio para causar confusão. E aí, aqueles 10 que estavam vindo souberam que isso era falso e voltaram para a Abissínia. Porém, os ataques continuaram ainda mais, foram piores. E o profeta, que a paz de Deus esteja com ele, fez com que mais 83 pessoas imigrassem até a Abissínia, se juntando assim com os outros que lá estavam e haviam voltado. Ocorre que os incrédulos não ficaram satisfeitos com isso. Eles fizeram uma comitiva e foram até o rei. Se deslocaram de Meca para Medina com muitos presentes para chegar até o rei Negus, o rei cristão que era justo, presenteá-lo e dizer para não dar apoio a esses muçulmanos, dizendo que eles haviam abandonado a religião dos pais
deles, dizendo que eles estavam renegando os ídolos que eles adoravam, porque nós sabemos que naquela época se adorava um ídolo, uma estátua para cada dia do ano. E o profeta, que a paz de Deus esteja com ele, quando ele veio para acabar com isso, que nós deveríamos adorar um único Deus. Esse rei, que era justo, ele disse: eu vou escutá-los primeiro e depois eu tomo a minha decisão. E aí ele chamou os muçulmanos, e um dos companheiros, que era Jafar radiallahu anhu, começou a explanar ao rei por qual razão eles estavam seguindo essa nova religião. E o rei questionou a ele, e ele começou a dizer que nós éramos um povo ignorante, um povo que comia animais mortos, um povo rude, um povo que não respeitava os próprios vizinhos, que não respeitavam os laços de parentesco, um povo que cometia obscenidades, ilícitos das mais variadas formas. E Deus Altíssimo seja, nos enviou um profeta dentre nós, que nós já conhecíamos as suas qualidades da veracidade, da honestidade, e ele nos ensinou a adorar um Deus único, a respeitar os vizinhos, a não valer a força contra a fraqueza, pois antes os fortes que ganhavam sobre os fracos. Ele nos ensinou a respeitarmos as ordens de Deus, a respeitarmos os laços consanguíneos e a adorar apenas um Deus único, sem sócios, filhos ou parceiros. O rei, então, ouvindo aquilo, pediu que os incrédulos fossem embora e que eles seriam acolhidos por ele por conta da justiça que ele praticava. No outro dia, os incrédulos, antes de ir embora, voltaram até o rei. Tentaram mais uma vez fazer com que o rei expulsasse os muçulmanos da sua guarita. E aí disseram a ele: ó rei, esses muçulmanos, eles não acreditam em Jesus, eles renegam a ele. E aí o rei questionou novamente Jafar, e Jafar disse: para nós, Jesus, que a paz de Deus esteja com ele, é um profeta, é um servo de Deus. Nós seguimos ele e adoramos apenas o Criador. E o rei, escutando aquilo, disse aos incrédulos: isso é a verdade, é a mesma fonte da Torá e do Evangelho, eles estão praticando o que eu aprendi. E os incrédulos foram embora assim, sem sucesso. E ainda o rei pediu que Jafar recitasse algo do Alcorão, e ele recitou um capítulo da Virgem Maria, Surat al-Maryam, um capítulo onde falava sobre o nascimento do profeta Jesus e o envio dele, que a paz de Deus seja com ele. E o rei chorou a ponto de molhar a sua barba. Verifiquem, o rei não falava o árabe, ele escutou a recitação, e aquilo tocou ele, e depois ele se tornou muçulmano. Nós vemos então que antes da imigração de Meca para Medina, houve uma imigração muito importante, e o profeta, que a paz de Deus esteja com ele, usou a inteligência, usou a diplomacia, onde ele sabia que haveria um rei justo, cristão, que iria acolher os muçulmanos. Então aqui nós vemos vários ensinamentos nessa imigração. O ensinamento de que nós devemos confiar em Deus, independente do que aconteça, nós mostrarmos a veracidade. E Jafar fez isso. Ele não ficou com vergonha do rei. Ele disse qual era a situação dos muçulmanos, o que eles aprenderam com a revelação do Islã, como que mudou a vida deles, como que eles saíram das trevas da ignorância para a luz do conhecimento, como que eles começaram a ter igualdade, onde o forte não se sobressaria sobre o fraco, como que haveria
custódia de Deus Altíssimo seja, como haveria o respeito com os vizinhos, com os parentes e etc. E principalmente adoração ao único Deus e não aquelas diversas estátuas que eles adoravam. O primeiro ensinamento é esse: nós procurarmos, quando estamos desesperados, Deus Altíssimo seja. Segundo, procurarmos pessoas justas, pessoas que dão o direito do outro, pessoas que não olham os seus próprios desejos para colocar em prática. Também aqui nós vemos um ensinamento, que quando nós formos dialogar com outra pessoa, nós temos que ter hikmah, sabedoria. Deus Altíssimo seja, Ele diz no Alcorão, e dialogue com sabedoria e bela exortação. A sabedoria que Jafar teve em dialogar com o rei em algo que era do conhecimento do rei, sobre Jesus, que a paz de Deus esteja com ele. Ele não falou sobre outros aspectos, ele falou algo que o rei tinha conhecimento, e ele mostrou qual que era a nossa visão como muçulmanos. Aqui nós vemos também a recepção daqueles que estão sendo injustiçados. O que um governo justo, igualitário faz, e não como muitos pensam, quando vêm os imigrantes, começam a dizer o que eles estão fazendo aqui, por qual razão vai acolher eles, e etc. E se esquecem que nós todos somos seres humanos. Enfim, vários ensinamentos nessa imigração, para nós vermos que o Islã chegou até nós depois de muito sacrifício, depois de muita luta, porque esses muçulmanos ficaram firmes e ficaram lá na Etiópia até 7 anos após a imigração do profeta, que a paz de Deus esteja com ele, de Meca para Medina. No 7º ano da imigração do profeta, que a paz de Deus esteja com ele, que eles voltaram para Medina, a ponto deles acharem que a imigração deles era menos importante que a dos outros, que os outros imigraram com o profeta, e o profeta sallallahu alaihi wasallam disse que eles tinham muitas virtudes e muitos ganhos por essa imigração que ocorreu anteriormente, porque era uma imigração onde eles estavam sozinhos, sem a companhia do profeta sallallahu alaihi wasallam. Então, que Deus nos coloque entre pessoas sábias, que Deus nos coloque entre pessoas corretas, que Deus nos coloque entre pessoas que procuram a justiça sempre, porque quando nós termos essa consciência, estamos com Deus Altíssimo seja, Ele facilita o caminho para nós, como Ele facilitou para esses muçulmanos lá no passado, e hoje o Islã está em todos os locais por conta dessa confiança, por conta dessa veracidade, por conta de manter única e exclusivamente a palavra de Deus Altíssimo seja, sem qualquer alteração, sem qualquer adulteração. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.